carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A última palavra que temos da igreja foi no capítulo 8. Hoje eu quero fazer uma introdução ao início dessa carta, capítulo 1, a carta aos Romanos. Abre em sua Bíblia, localize o texto. Capítulo 1 da carta aos Romanos. Vamos ficar em pé para você dar uma esticada no espinhaço. Depois da leitura, os irmãos podem tomar os seus assentos. Capítulo 1, versículo 1 ao 7, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos assentar. Veja que versículo maravilhoso esse 6 aí, né? De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Uma expressão bem direta, bem específica e clara, contido no Evangelho, a sua palavra, a respeito de nós hoje, que viemos a crer em Jesus por intermédio da revelação da sua palavra. É um privilégio muito grande, irmãos, poder, junto com vocês neste momento, separar este momento para a nossa reflexão. E à luz do texto que lemos, que colocou em evidência aquela mulher samaritana, o texto de hoje vem concordar com essa responsabilidade que ela absorveu e executou muito bem. Vamos meditar um pouco sobre alguns princípios, algumas posturas do apóstolo Paulo, algumas convicções do apóstolo Paulo, quando ele recebeu da parte de Deus essa missão. Vamos ver o quão importante é o envolvimento na obra do Senhor, né? Apesar de, em muitos momentos, isso cobrar um alto preço, que é verdade, né? E em alguns momentos, alguns cristãos pagam um preço maior do que outros. Mas é bem verdade que todos aqueles que, no decorrer de sua vida cristã, pregarem o verdadeiro Evangelho de Jesus, porque pregar um Evangelho falso é fácil, mas todos aqueles que pregarem o verdadeiro Evangelho de Jesus, padecerão perseguições. Não sei o grau, o nível dessa perseguição, mas em um determinado nível e grau irão sofrer perseguição por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, eu quero nessa primeira fala, diante do texto que lemos, expor um pouco a respeito de quem era o apóstolo Paulo. Quem foi este grande homem de Deus, né? Que impactou o seu mundo, o mundo da sua época. Quem foi este homem que pregou o Evangelho com
tanto poder, com tanta autoridade, mesmo diante de tão grandes desafios que ele enfrentou, tão grande oposição que ele enfrentou, e às vezes oposição até interna, de irmãos, né? Ou, como já ouvimos aqui, de falsos irmãos, né? na análise da carta aos Filipenses. Muito bem, eu separei aqui um texto para ler. Nessa primeira parte eu vou ler aqui com os irmãos e a gente no momento vai fazer algumas ponderações. Então, olha só, eram os primeiros anos da igreja. Saulo era judeu da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, na Sicília. Foi procurado pelo encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Saulo era fariseu, já ouviu falar dos fariseus, né? E ele fala muito bem disso, né? Era o fariseu dos fariseus, ele era mestre dos fariseus, né? Também era um cidadão romano, gozava de todos os direitos que um cidadão romano podia desfrutar da sua época. Portanto, em um determinado grau e medida, ele tinha também a proteção do Império Romano, era um cidadão romano. Tanto é que quando ele é preso, ele termina apelando a Roma, diante do seu julgamento, né? Paulo também foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre judeu da época, né? E em decorrência disto, Paulo se tornou declaradamente um inimigo de Jesus Cristo e de todos aqueles que professavam a fé cristã. Você lembra de Estevão? Lembra do diácono chamado Estevão? Quando Estevão foi morto, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, né? Que depois vai ser chamado Paulo, né? Mas é bem verdade que ele, antes da sua conversão, era um homem extremamente zeloso da lei. Era um homem que cumpria bem as suas responsabilidades, né? Um homem extremamente zeloso que levava ao pé da letra o cumprimento de cada aspecto da lei, como também levava ao pé da letra a punição dentro de sua consciência àqueles que desobedeciam. Daí o porquê que ele, né, pegou carta dos sumos sacerdotes para ir a Damasco, para ali prender os que ali professavam a fé cristã, né? Olha, depois da morte de Estevão, participa com fúria tenaz da perseguição insurgida pelos judeus contra a igreja de Jerusalém, prendida por Paulo. Ele retira os cristãos e os aprisiona. Ele mesmo pede ao sumo sacerdote que ele dê carta de apresentação para as sinagogas de Damasco para conduzir prisioneiros todos aqueles que professavam a fé cristã daquela cidade. Então, o intuito de Paulo era minar, era acabar com aqueles que se diziam cristãos, que professavam a fé em Jesus Cristo, né? O propósito de Paulo era esse. Então, esse era Saulo, antes da sua conversão. Um homem extremamente zeloso da lei, um homem, de certa forma, carrasco na execução das penalidades àqueles que desobedeciam, né? E um homem também dotado de muito poder e de muita autoridade por parte dos principais sacerdotes, que eram a elite religiosa e a elite de autoridade em Jerusalém. Então, quando Paulo vai a Damasco, ele vai com toda essa estrutura de poder e de autoridade para perseguir os cristãos. E nós sabemos o que acontece, né? Enquanto se encontrava na estrada de Damasco para iniciar a sua empreitada, uma luz fulgurante o derruba por terra e uma voz o interroga dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, irmãos, eu gosto muito desse texto,
Eu amo esse texto que está lá em Atos, né, capítulo 9, porque fica muito claro que toda a estrutura de poder, de autoridade que os homens têm e às vezes usam para perseguir o reino de Deus, para perseguir aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, nada representam diante do poder de Deus. Paulo era o principal homem, era o homem mais habilitado a cumprir aquela missão. E o que acontece com ele? Ele é lançado por terra. Ele é lançado por terra. Saulo é derrubado. Toda a estrutura de poder do homem é lançado por terra naquele momento. E aí eu fiz aqui algumas colocações minhas. Podemos perceber que o que aconteceu com Paulo se revela o padrão de como Deus faz com aqueles a quem Ele quer salvar. Quando Cristo se revela a nós, Ele lança por terra toda a nossa estrutura de poder próprio, toda a nossa estrutura de autoconfiança, de autojustiça e de incredulidade. E assim destrói o velho homem, fazendo brotar depois um novo homem que agora nasce da água do Espírito, para andar alinhado com a sua vontade. Deus, meus irmãos, tem todo o poder e toda a autoridade, como nós ouvimos aqui. E o que me impressiona muitas vezes é que nós temos perdido um pouco da noção disso. O Deus a quem nós servimos é o Deus que criou e aquele que sustenta todas as coisas. E é aquele também que promete que estará conosco em todos os momentos. É um Deus que nos chama com poder, nos mantém com poder e nos manda proclamar deste poder, deste evangelho. Esta consciência deve fazer com que o nosso coração esteja confiante no cumprimento desta missão. Não estamos indo a serviço de um Deus qualquer, de uma autoridade qualquer, como estava Paulo, em determinado ponto, porque ele também entendia que estava servindo a Deus no cumprimento da missão e perseguição aos cristãos. Mas ainda não tinha tido ele um verdadeiro encontro com Deus, encontro pessoal transformador. Mas o fato é que nós, igreja moderna, nós precisamos entender a importância que é nós pregarmos o Evangelho. Paulo absorveu isso, meus irmãos, com maestria. Quando Deus faz dele um novo homem, né? Ele depois é conduzido à cidade de Damasco. O Senhor levanta ali Ananias para ir orar por ele, para ele retomar a sua visão, né? Olha, quando Deus derruba Saulo, ele diz: tu é fraco. Quando Paulo se levanta cego e é conduzido, guiado até Damasco, Deus está dizendo: o homem, além de ser fraco, ele é cego, ele não enxerga nada. Eu fico imaginando como Paulo absorveu essa experiência de conversão, tendo ele sido lançado por terra e tendo ele ficado cego, e depois, quando vem um servo de Deus e impõe as mãos sobre ele e ora, e ele de repente retoma a visão, e a partir dali, a começar da sinagoga de Damasco, ele começa a proclamar o Evangelho de Deus. Veja, meus irmãos, a forma como Deus faz as coisas. Deus, ele faz tudo de maneira perfeita. Quando ele transforma o coração do homem, ele não transforma pela metade. Ele faz uma transformação completa. De velho para ser um novo homem. Veja, Paulo estava indo perseguir os cristãos, disposto a matar os cristãos, assim como matou Estevão. Agora o novo Paulo
está disposto a morrer pela causa do Evangelho. Veja como muda o cenário, veja como muda a vida do homem. De disposto a matar, agora é disposto a morrer pela causa que antes perseguia. Que mudança de vida aconteceu em Paulo. Quando Paulo cai ao chão, Deus está dizendo que o homem em si é fraco. Sua força própria nada é. Quando Deus lhe tira a visão, está lhe mostrando que na realidade o homem incrédulo é cego e nada pode ver. Deus salva Paulo, meus irmãos, inteiramente pela graça, demonstrando assim seu grande amor, misericórdia e compaixão. Eu pergunto, o que Paulo fez para ele ser salvo? Se ele a caminho de Damasco estava a desserviço do reino, e naquela jornada, Deus se interpõe no caminho de Paulo, e a partir daquele momento, a partir daquela caminhada, quando ele se levanta e diz: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele se levanta um novo homem. Fico maravilhado, meus irmãos, porque quando nós paramos para refletir sobre nós sermos crentes, nós sermos salvos em Cristo, nós estamos refletindo sobre algo que não foi feito por nós. Não fomos nós que produzimos fé em nós. Não fomos nós que produzimos salvação em nós mesmos. Mas estamos refletindo sobre algo que Deus fez. Foi Deus quem nos salvou. É por isso que nós podemos louvar a Ele, engrandecer a Ele por tão grande salvação. É por isso que nós, ao exemplo da mulher samaritana, ao exemplo de Paulo, nós devemos proclamar este Evangelho. Porque nós temos essa experiência prática em nós. De que Deus é poderoso, meus irmãos, para transformar o coração do mais vil pecador. Deus é poderoso. Deus o salva por graça. Veja, se Deus não se impusera no caminho de Paulo, nesse mesmo caminho Paulo teria continuado até morrer. Teria certamente levado muitos cristãos presos e até muitos à morte, se Deus não estivesse interposto no seu caminho. Vejam como a graça de Deus é tão maravilhosa. Todos nós que aqui estamos, que já somos crentes em Jesus, estávamos seguindo os nossos próprios caminhos. Eu estava seguindo um caminho que eu achava correto, que contemplava as minhas expectativas, os meus projetos, os meus sonhos. Eu certamente que cada um dos irmãos também tem a sua experiência. Mas em um determinado momento, Deus veio e nos encontrou em meio a esta jornada. E nos atraiu a si por meio do Evangelho. E o caminho não continuou sendo o mesmo. Mudou radicalmente. Mudou completamente. Porque a partir daquele ponto, a partir daquele momento, nós não caminhamos mais sozinhos. E a partir desta conversão de Paulo, meus irmãos, que eu quero analisar com os irmãos, algumas questões que eu considero importantes. A primeira delas é o que mudou na mente de Paulo. A segunda é qual o valor do Evangelho para Paulo. E a terceira é o que significa ser separado para o Evangelho. Que eu entendo que é a partir da conversão que essa expectativa espiritual se abre diante de nós. Só a partir da conversão. Então, o exemplo de Paulo, já que nós estamos fazendo essa introdução na carta aos Romanos, eu entendo ser importantíssima para nós. Porque Paulo diz, nesse início de carta,
ele se autodenomina servo. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo daquele a quem eu perseguia. A raiz da palavra servo no grego, o significado dela é escravo. Não sei se você sabia disso. Escravo é alguém que está debaixo da autoridade de um senhor, é um serviçal. E Paulo, meus irmãos, ele absorveu esta consciência de servo, porque geralmente ele começa as suas cartas se autodenominando desta forma: Paulo, servo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele estava a serviço do seu Senhor. Então algo mudou na vida, na mente de Paulo. E o que mudou, no meu ponto de vista, mudou a forma como ele via a Deus. Mudou a forma como Paulo enxergava quem era Deus. A pergunta que Jesus faz a Saulo que Paulo faz a Jesus no momento em que ele se revela é: quem é, Senhor? Quando Paulo é lançado por terra, diante daquela visão estupenda, ele diz: quem é, Senhor? Né? Havia perguntado Saulo a voz que eu havia derrubado ao chão, e a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como assim? Jesus está morto. Esses que se dizem cristãos estão servindo a um Deus que está morto. E agora Paulo se vê diante desta voz, deste poder que o lançou por terra, e a voz de trás deste poder é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O impacto, meus irmãos, desta resposta transforma o coração de Paulo. Paulo pensou que estava perseguindo um morto, mas agora ele se vê diante de um Deus vivo e que se importa com o que ele está fazendo. Veja, o privilégio de ver a Cristo, né? E foi o que Paulo viu, teve uma visão de Cristo. Não é diferente da experiência que os apóstolos tiveram de ver o Senhor de forma física. Porque o que importa, meus irmãos, não é ver a Jesus fisicamente ou ter uma visão espiritual dele, mas o que importa é o homem olhar para Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu já vi muitas pessoas dizendo: mas que privilégio os apóstolos tiveram em andar com o Senhor. Eu concordo. Mas hoje nós temos a mesma oportunidade. É olhar para Cristo e tê-lo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e a partir deste momento nós vamos andar com Ele. Jesus sempre deixa claro a quem Ele salva que é Ele quem salva. Esta resposta de Cristo a Paulo é sobremodo importantíssima. Eu sou Jesus, eu sou o Senhor, eu sou o dono da igreja. Ele deixa claro que é Ele que salva. Vejam, meus irmãos, Deus transforma Paulo de dentro para fora e transforma um mestre em escravo. Paulo se autodenominava mestre dos judeus. Agora Paulo se autodenomina escravo. Veja como muda. Escravo de Cristo. Que mudança brusca e repentina aconteceu em sua vida. De mestre dos maiorais dos fariseus, que era a elite,
dos judeus, agora se vê escravo daquele a quem ele perseguia. Meus irmãos, vejam o grande poder de Deus, que Deus tem para transformar a vida de um homem a quem ele escolheu. Não há limites para Deus. Quando ele age para cumprir seus propósitos, ninguém pode impedir. Pois por mais que o homem tenha, como Paulo tinha, poder e autoridade, isso nada representa para Deus. Ele lança tudo por terra e de lá faz levantar um novo homem, agora uma nova mulher, alinhado com o seu propósito, alinhado com a sua vontade. Meus irmãos, a transformação que aconteceu na vida de Paulo é a mesma que aconteceu na nossa, quando Cristo nos encontrou. Experiências diferentes, sim, mas a base foi a mesma. O encontro com Jesus. E foi Ele quem marcou esse encontro. Não fomos nós. Nós estávamos perdidos no mundo, mas Ele nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Jesus, porque Jesus não estava perdido. Foi Ele quem nos encontrou. Nós estávamos perdidos. Ele nos encontrou. Amém? Amém. Veja, o que eu já falei e repito. Paulo, que antes estava disposto a matar quem seguia a Cristo, agora Paulo está disposto a morrer por Cristo. E a minha pergunta é: você está disposto a pagar um alto preço pelo Senhor a quem você serve? A evidência da fulguração transformou o perseguidor dos cristãos. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Do ódio aos cristãos ao amor pelos cristãos. É a obra, é o resultado da vida de Jesus na vida de Paulo. De um homem orgulhoso, presunçoso, cheio de violência, a um homem amoroso, dedicado a levar a mensagem de amor que pode transformar o coração do homem. Meus irmãos, o preço às vezes é alto. Deus diz a Ananias quando manda ele orar por Paulo: vá, porque este para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto deve padecer por causa do Evangelho. A minha pergunta: você tem pagado algum preço pela fé que você professa? Às vezes o preço de ser criticado pelas suas amizades, muitas vezes, o preço às vezes até de perder algumas amizades, por conta da fé que você professa. O preço da renúncia, que às vezes nós temos que executar, Aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário pagar às vezes o preço da renúncia. Mas Paulo, meus irmãos, quando agora, olhando para Cristo, ele entende que mesmo que ele tenha que pagar um alto preço, ele pagará. Porque a transformação da sua vida custou o preço do sangue do seu próprio Senhor. Ele morreu na cruz. Ele verteu o seu sangue. Quem sou eu para também não poder fazer o mesmo? Veja, trazendo para nós hoje, como é importante, meus irmãos, nós incorporarmos esta mesma consciência que Paulo nos deixa evidente. Nós somos escravos de Cristo. Somos servos de Cristo. E a pergunta que nós podemos fazer é: como eu tenho servido a Ele? Ou eu tenho servido só a mim mesmo?
Ou eu tenho procurado apenas atender às minhas expectativas, às minhas vontades? Não fomos chamados para fazer a nossa vontade, mas daquele a quem nos chamou. Queridos, todos aqueles que, no decorrer de sua vida, pregarem o verdadeiro Evangelho, padecerão perseguições. Isso é uma grande verdade. Veja, Paulo tem plena consciência de que é servo, chamado por Deus para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Com esta apresentação, Paulo abre as suas escritas, deixando bem claro que ele não está a serviço dos maiorais de Jerusalém, ele não está a serviço dele mesmo, mas agora ele está a serviço de Cristo. A forma, muitas vezes, que nós nos apresentamos é importantíssima. Nós não estamos a serviço da Igreja Batista Reformada de Araguaína. Nós estamos a serviço de Cristo. Essa é a nossa identidade. É a identidade da mensagem a que nós pregamos. Deve chegar primeiro o nosso Senhor, depois nós, levando essa mensagem. A profissão de fé que nós defendemos deve apresentar em primeiro plano o Senhor a quem nós servimos. Ele é quem deve ser evidenciado neste testemunho que foi relatado aqui pelo pastor Salmeron, citando a mulher samaritana. Quando nós damos o nosso testemunho de vida, deve ficar bem evidente: Cristo, o Senhor, Cristo, o Salvador. E é assim que Paulo faz. Paulo chega e começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Veja a simplicidade como ele se apresenta, mas veja também a profundidade da expressão que ele usa. Qual é o valor do Evangelho para Paulo? Fica claro que Paulo se vê agora como porta-voz de Cristo. Para Paulo, a mensagem do Evangelho é o próprio Cristo, por quem ele está disposto a morrer. Eu fico pensando, irmãos, se você de repente fizesse uma viagem, vou dar uma sugestão, para o Oriente Médio, né? Sei quem vai viajar para lá, né? Você viajasse para o Oriente Médio, que é a chamada janela 1040. 1040 é uma referência de localização geográfica, né? Você viajasse para esse local onde os cristãos são muito perseguidos, e de repente você se visse preso por ter sido descoberto ser um cristão. E aí, qual seria a sua postura? E se a coisa se afunilasse e você fosse levado por um muro no fundo de uma delegacia e enfrentasse um pilotão de fuzilamento? Qual seria a sua postura? Iria você renunciar à sua fé para poder voltar ao seu país? Ou você continuaria firme sabendo que a sua pátria está nos céus? Nós, às vezes, meus irmãos, por vivermos num país tão pacífico, nem paramos para pensar numa realidade dessa. Mas quantos cristãos enfrentam realidades como esta, às vezes todos os dias? E pagam o preço, encaram a morte, se necessário for, por causa da mensagem do Evangelho. Ele havia entendido, Paulo, que os escolhidos de Deus não estavam apenas entre os judeus. Agora, fundamentando o porquê que Paulo se lança a pregar o Evangelho. E eu começo mais uma vez, olha, fica claro que Paulo se vê agora como porta-voz de Cristo. Para Paulo, a mensagem do Evangelho é o próprio Cristo, por quem ele está disposto a morrer. Paulo havia entendido que os escolhidos de Deus não estavam apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Portanto, agora se vê motivado a levar esta mensagem aos excluídos e desgarrados. Paulo havia sido transformado por Cristo e agora precisa anunciar a todos
que Cristo está vivo e que pode salvar aquele que nele crê. A mensagem a respeito daquele que morreu, agora é a mensagem da sua vida. Diz Paulo: ele ressuscitou dentre os mortos, ele vive e se revelou a mim no caminho de Damasco. Paulo faz uso dessa expressão, ele se revelou a mim. Paulo agora é testemunha fiel de Cristo. Veja, irmãos, o exemplo que Paulo nos dá. Se Cristo nos salvou, se Cristo se revelou a nós também devemos ser testemunhas e porta-vozes do mesmo Evangelho. Do mesmo Evangelho. Meus irmãos, não mudou nada. O mesmo Jesus que encontrou Paulo foi o mesmo Jesus que nos encontrou. O mesmo evangelho que Paulo pregava é o mesmo evangelho que nós pregamos. O céu para onde o apóstolo Paulo foi é o mesmo céu para onde nós vamos. E o Senhor a quem ele servia é o mesmo que nós servimos. Nada mudou. Mudou às vezes a nossa mente, nosso coração moderno, as nossas expectativas de vida, que leva às vezes a um esfriamento, a um distanciamento das coisas espirituais. Para finalizar, o que Paulo entendia ser separado para o Evangelho? Significa que agora o Evangelho é a causa pela qual ele vai labutar e viver. A Cristiane, conversando com ela, né? E ela começa a fazer, mulher começa a fazer perguntas para a gente, né? Mulher boa de perguntar, né? E ela perguntando, qual é a causa da sua vida? E aí eu não quero responder, mas quero lançar a pergunta aos irmãos. Qual é a causa da sua vida? Pelo que você está vivendo? Veja, Paulo diz, eu vou labutar, eu vou gastar e me deixar gastar pelo Evangelho. A motivação da vida de um homem fala tudo sobre ele. Como podemos explicar isso? Viver pelo Evangelho. Viver por causa de uma mensagem. E aí você deve lembrar de uma expressão de Paulo também aos Romanos, que diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, meus irmãos, por que Paulo faz desta missão o seu objetivo de vida? Porque esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe objetivo de vida mais nobre do que o objetivo de, em vivendo, anunciar a Cristo, que morreu e ressuscitou. Paulo entende que isso valia muito mais do que o seu conforto pessoal, valia muito mais do que a sua própria vida. Veja, Paulo entende que se custou o sangue de Cristo, ele também pode oferecer o seu. Os crentes de hoje, eu creio que você concorda comigo, falam muito de poder, de estar cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, mas muitos deles estão vazios do Evangelho. Portanto, não entendem as implicações e a importância do Evangelho. Não existe uma vida cheia de poder sem que seu coração palpite pelo Evangelho de Cristo. Um crente cheio do poder de Deus é um crente cheio do Evangelho de Cristo. E um crente cheio do Evangelho de Cristo necessariamente anuncia o Evangelho por onde ele passa. Não há escapatória para nós. Ou nós somos fiéis testemunhas, responsáveis por dar sequência, prosseguimento a esta missão, ou nós somos covardes,
ou nós olhamos para trás. Mas Deus não tem prazer na alma daquele que recua. Que exemplo de vida, meus irmãos, que glorifica a Deus encontramos em Paulo? Vivendo pelo e por o Evangelho. Aproveitando bem cada oportunidade para falar de Cristo. Seja aos de perto, seja aos de longe, Paulo não media esforços para anunciar a Cristo. A forma como Paulo começa as suas cartas fala de qual é o foco da sua vida. Centrado em Cristo. Ele deseja levar essa mensagem o mais longe que ele puder. Gastará e se deixará gastar pela causa do Evangelho. Esta convicção, meus irmãos, é obra de Deus na vida do homem. Deus nos chama e nos capacita, nos chama e nos transforma, nos habilita a esta obra, mas a dedicação a ela é responsabilidade nossa. Aprendemos com Paulo que vale a pena pagar o preço pela causa do Evangelho de Cristo. Vale a pena pagar o preço pela causa do Evangelho de Cristo. Vemos no seu exemplo de vida que quem se dispõe a pregar o Evangelho sempre pagará o preço. Porém, Deus nunca o abandona. Deus nunca o abandona. Deus o guarda, Deus cuida, e mesmo que nós venhamos a padecer por causa desta missão, isso é digno e glorioso. Porque o nosso Senhor pagou um preço maior do que o nosso. Meus irmãos, o projeto Igreja não é um projeto de homens. Não se engane com isso. Se você está aqui por causa do pastor Israel, por causa do pastor Salmeron, você não está aqui pelos motivos certos. A causa da sua vida deve ser Cristo. Nós somos irmãos. Nós somos companheiros de caminhada. E a responsabilidade mútua que temos uns com os outros é nos estimularmos ao cumprimento desta missão. Nos apoiarmos, nos ajudarmos no cumprimento desta missão. E é o que nós intentamos fazer. Tanto eu como o pastor Salmeirão, quando trazemos a mensagem bíblica, o objetivo, em primeiro ponto, é exaltar a Deus, é glorificar a Deus, mas também trazer ao coração dos irmãos o entendimento de qual deve ser a nossa postura como crente. Qual deve ser a nossa responsabilidade, o nosso engajamento na obra do Senhor. E o meu desafio para os irmãos é esse. Tem que conversar. Eu mandei uma mensagem para a irmã Geni, não foi, irmã Geni? Irmã Geni, nós precisamos levantar pessoas não crentes para nós evangelizarmos. Para nós fazer estudos bíblicos. E nós, intencionalmente, nós temos que fazer isso. Todos nós somos capazes de cumprir esta missão, como aprendemos aqui no exemplo da mulher samaritana. Testemunhar daquilo que Deus fez. Não é dizer, vá lá na nossa igreja que lá... Não. Anuncie primeiro a Cristo. Fale primeiro de Cristo. Depois vem a igreja, para o abraçar, para o acolher, para o tratar, para o cuidar. Mas a sua mensagem, o seu foco de vida tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus continue, pela sua graça e misericórdia, falando aos nossos corações, e que nós, servos fiéis, possamos responder positivamente a tudo quanto Ele falar ao nosso coração.